Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o advogado André Aguiar. O que são fintechs e como essas instituições mexem com seu bolso? Como o Banco Central atua para evitar golpes financeiros? Vamos falar do mais recente episódio no estado de São Paulo. Ainda, dicas de como se proteger e aproveitar essa revolução digital na economia. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. André Aguiar é advogado. O convidado é doutorando e mestre em Direito. O entrevistado é consultor jurídico da FIEC, FEComércio e SEBRAE. André Aguiar é sócio proprietário do escritório Aguiar Advogados. E é com André Aguiar que converso no programa de hoje. Doutor André, é uma satisfação tê-lo aqui novamente. Muito obrigado pelo convite aceito. Tudo bem com o senhor? Tudo jóia, Erivaldo. É sempre uma alegria retornar aqui ao Otimista e estamos à disposição para conversar com essa sua audiência qualificada. Muito bem, doutor. A gente começa, inclusive, já dizendo que é um assunto de interesse público amplo, porque está na empresa, está no dia a dia da dona de casa, do trabalhador, do funcionário público, que é a chamada fintech. Hoje, praticamente, é algo onipresente, está em todos os locais, nas rodas de conversa. Mas para a gente começar do começo, como se fala, o que é, em termos práticos e cotidianos, uma fintech, doutor André? Bom, o termo fintech ele surgiu da união do termo financial com technology. Então, basicamente, de forma simplória, Erivaldo, fintech é uma empresa que oferece, uma empresa de tecnologia ou que oferece através da tecnologia serviços financeiros. E como você bem colocou, a gente pode até não perceber, mas elas estão presentes no nosso cotidiano de uma forma muito entranhada dentro da sociedade. Se a gente fosse comparar, se for possível essa comparação, o que difere e o que assemelha com um banco tradicional como a gente conhece? Bom, temos muitas diferenças e certamente nós vamos tratar disso ao longo desse programa. Mas, basicamente, as fintechs, elas utilizam uma carga tecnológica muito maior, né, e possuem uma composição muito mais simples do que a de um banco tradicional. Simples na operação, né? Isso, tanto na operação quanto na regulação, né, apesar de estar se assemelhando um pouco mais, né, a partir dessas medidas adotadas recentemente. Sim. Então, a gente pode dizer que quando o brasileiro sobe na escala de bancarização, aí nessa bancarização do acesso ao banco, as fintechs estão presentes ou a gente está falando apenas do banco tradicional propriamente dito, com agência, com atendimento presencial? Pode ter essa relação, mas eu acredito, o Erivaldo, que tanto a camada, digamos, mais privilegiada da sociedade, quanto a base dessa pirâmide, elas utilizam fintechs e muitas vezes nem se dão conta disso. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. Hoje, a gente tem uma grande gama de instituições de pagamento, que é uma modalidade de fintech, que operam as folhas de pagamento das empresas. Então, hoje, diversas empresas no nosso país, elas, no lugar de terem as contas dos colaboradores em um banco tradicional, eles possuem essas contas em uma fintech. E várias estão aí no mercado. Então, vários colaboradores, né, inclusive de classe de um menor potencial econômico, eles possuem contas em fintechs. Isso para receber o próprio salário. Entendi. E como hoje, né, a comodidade, o acesso a um celular, à internet, ele está muito presente muito universalizado, né? Exatamente. Então, é fácil esse acesso a essas instituições. É possível que uma empresa, dependendo do porte, ela tenha uma fintech, inclusive para uso exclusivo da sua estrutura, que não precise necessariamente estar no mercado disputando com outras fintechs?
Isso pode acontecer? É possível e foi, né, o que foi muito utilizado nessa operação deflagrada lá na Faria Lima, que ganhou as manchetes dos noticiários nacionais. Certo. Então vamos falar exatamente desse ponto, começando de algo que para a gente, quando o senhor fala que há semelhanças e há diferenças, inclusive na regulamentação, o senhor já antecipou um pouco desse ponto que eu queria tratar agora, que é a diferença de regulamentação dos bancos tradicionais, dos convencionais, né, que tem bandeira nas esquinas, etc., nos centros financeiros, né, e as fintechs propriamente. Bom, o banco tradicional, né, se trata de uma instituição financeira, e aí, para a gente entender rapidamente como funciona o sistema financeiro nacional, lá a gente tem várias modalidades de instituições. Então, nós temos lá as instituições financeiras como os bancos tradicionais que você bem colocou, como sociedade de crédito direto, que captam recursos no mercado e emprestam às pessoas por meio de plataformas digitais. Tem uma sociedade de empréstimo pessoal, onde uma plataforma digital une pessoas, uma para emprestar e a outra para tomar crédito emprestado. Temos lá as cooperativas de crédito, que são restritas a aqueles cooperados, né, a um segmento específico. E temos instituições de pagamentos que são conceitualmente criadas para viabilizar dentro de um arranjo de pagamento esses pagamentos. A gente tem como exemplo, por exemplo, as empresas que têm as maquininhas de cartão. Sim. Aquelas empresas que são detentoras dessas maquininhas são instituições de pagamento, emissores de pagamento pós-pago, né, como cartões de crédito, emissora de cartão de crédito, emissor de moeda eletrônica que utiliza cartão pré-pago. Então você coloca primeiro o dinheiro lá dentro e depois você gasta esse dinheiro através desse cartão pré-pago. Então, o sistema financeiro nacional, ele criou uma diversidade de instituições que atuam junto do mercado e a gente acaba nem percebendo basicamente a diferenciação entre elas. Mas nós temos várias modalidades. E os bancos tradicionais, né, eles possuem, por exemplo, contas registradas. Obrigatoriamente, para funcionar, eles têm que ter autorização do Banco Central, eles possuem uma fiscalização e obrigações acessórias muito mais bem definidas. Até bem pouco tempo, por exemplo, somente os bancos tinham a obrigação de utilizar o aplicativo financeiro da Receita Federal. O que a gente chama, não sei se é o termo certo, o lastro, né, por trás, para garantir a operação. Também, né? Também. Então, há uma regulação e um controle muito maior em cima dos bancos tradicionais. Certo. Isso não tenha dúvida. O que aconteceu é que, com esses acontecimentos que até você narrou agora há pouco, na Faria Lima, algumas medidas foram adotadas pelo Banco Central, pela Receita, tentando equiparar todo esse pool de instituições aos bancos tradicionais, a essas obrigações acessórias que os bancos tinham. Então, passa-se a ter um controle um pouco maior sobre elas. Mas até então, por exemplo, as instituições de pagamento, elas poderiam atuar livremente no mercado sem necessidade de autorização do Banco Central. Para quem faturava, por exemplo, para quem movimentava em pagamento até 500 milhões de reais, para quem tinha em suas contas até 50 milhões de reais, não precisava dessa autorização do Banco Central. Certo. E para o Banco Central conceder uma autorização, Arivaldo, ele faz uma análise muito cautelosa, muito minuciosa sobre os balanços da empresa, quem é o grupo societário, né, o funcionamento, se tem de fato lastro para ingressar dentro do mercado financeiro. Então, todos esses cuidados que o Banco Central adota é muito importante até para a saúde financeira do país. Porque uma empresa dessas, né, a gente viu, por exemplo, claro, não é o caso, mas a gente viu nos Estados Unidos em 2008 o impacto que teve no mercado financeiro. A bolha imobiliária, né? A bolha imobiliária, bancos falindo e o impacto que isso trouxe no mercado financeiro lá dos Estados Unidos e do mundo todo.
Entendi. Se a gente for colocar, esse ponto é importante, porque é o foco aqui desse papo que eu considero muito relevante, como eu falei no início. O Banco Central, ele deixou ir livremente, sem as amarras necessárias, e aí aconteceu o escândalo em São Paulo, em que na casa dos bilhões, né, foram desviados ou tentativa de golpe, alguns foram consolidados, etc. O Banco Central, ele agiu posteriormente. Por que que ele não agiu preventivamente para que situações desse tipo não acontecessem, doutor Andrei? Na verdade, eu acho que é um passo de amadurecimento do sistema. Claro, há muito tempo já se enxergava que esse problema ele poderia eclodir. Então, estava iminente ali, né? Isso. Poderia ter tido uma atuação um pouco prévia, certo? Mas há um amadurecimento natural. O que é que aconteceu? Com o desenvolvimento da tecnologia e até para tentar acabar um pouco com o monopólio dos grandes bancos, se adotou uma política de abertura para tentar ter uma competitividade maior, para tentar até baixar o custo do crédito. Então, o país como um todo, né, e aí por meio da atuação do Banco Central, do Ministério da Fazenda, há algum tempo adotou essa política e nessa disciplina da matéria, na normatização, aí a gente entende que algumas brechas ficaram no meio do caminho. Porque na ânsia de ampliar a competitividade, acabou-se abrindo a porta demais para o ingresso de empresas de fachada ou que tinham interesses não republicanos, digamos dessa forma. Entendi. Essa regulamentação das fintechs, né, que já vinha regulamentadas, mas não ao ponto de fechar esses buracos por onde entraram esses personagens, né, que acabou virando caso de polícia, etc. Né? Nessa regulamentação, o que aproxima, por exemplo, a fintech dos bancos tradicionais, assim, em termos práticos, doutor Andrei? E também eu queria saber se esse escândalo, digamos assim, que aconteceu em São Paulo, um escândalo de grande porte, se isso afetou a reputação das fintechs, se houve algum impacto na opinião pública para dizer, bom, eu não vou mais, eu vou aqui guardar esse cartão, vou quebrar, vou apagar minha conta e vou voltar ou continuar com o meu banco que eu conheço há 30, 40 anos. Aconteceu alguma coisa do tipo? Essa repercussão específica que você coloca ainda não foi percebida no mercado. Agora, claro, um abalo de imagem, eu creio que até certo ponto houve. Mas, por um lado, essa operação ela acabou servindo para que as instituições, Banco Central, Receita Federal, adotassem medidas para a gente poder separar o joio do trigo dentro do mercado. Certo. Então, óbvio que nunca é boa uma constatação de uma operação como essa, mas ao final do dia a gente entende que foi positivo para o mercado. Vou lhe dar 2 exemplos aqui. O Banco Central, ele tinha, por exemplo, para instituições de pagamento, ele tinha uma regulamentação que, como eu disse, só obrigava essas instituições a ter autorização do Banco Central a partir de uma movimentação significativa. Certo. Então, em outras palavras, o que é que ele dizia? Olha, você pode abrir a sua empresa, você pode atuar no mercado, até esse limite aqui eu não vou perder tempo com isso. E aí o que é que acontece? Aonde que desemboca isso? Essas fintechs, elas não possuem uma conta registrada, que é a conta que a gente conhece nos bancos tradicionais. Por exemplo, o Erivaldo tem lá uma conta registrada no banco tradicional X. Então, se eu quero fazer um depósito em dinheiro para o Erivaldo, eu vou receber um comprovante lá de que o depósito foi feito para a conta do Erivaldo. Tipo um Pix, como acontece hoje. Ou no Pix também. Pois bem, essas fintechs, elas não possuem contas registradas delas.
Então, como é que funciona isso? Ela tem uma conta num banco tradicional, que é a chamada conta Bolsão, em nome dela, Fintech. Sim. E dentro dessa conta Bolsão, em um banco tradicional, ela faz as divisões das contas digitais. Então, ela cria contas fictícias lá dentro, onde os clientes dela estão com essas contas digitais. Então, se eu quero fazer um depósito em dinheiro para o Erivaldo, que tem uma conta em uma fintech, eu vou no banco tradicional, aonde está a conta Bolsão da fintech, deposito o dinheiro lá e o comprovante que sai o comprovante de depósito na conta da fintech. Entendi. Eu informo a fintech e ela acredita na conta do Erivaldo. Esse dinheiro lá nessa conta Bolsão, você falou aí para ficar claro, ele está misturado não, né? Cada conta específica tem lá... Isso, ele faz lá a divisão nas contas digitais. Certo. Então, obviamente que tem esse controle, mas esse controle, ele não, de quem não é autorizado pelo Banco Central, ele não passava aos olhos do Banco Central. Entendi. Então, o que é que acontecia? Um volume muito grande de dinheiro que, por exemplo, nessa operação foi utilizada, você pegava o dinheiro do tráfico ou lavava nos postos de gasolina, pegava essa quantidade de dinheiro, fazia o depósito em uma conta Bolsão da fintech, ia para o beneficiário final específico e isso não passava aos olhos do Banco Central. Então, essa conta Bolsão funcionava como uma lavanderia para Exatamente. os maus usuários das contas, né? Exatamente. O Banco Central, ele só conseguia enxergar até entrar na conta Bolsão. Entendi. Lá dentro, ele não conseguia enxergar. Então, percebendo essa brecha, né, pessoas mal intencionadas utilizaram isso para lavar dinheiro. E essa brecha já era percebida há algum tempo. Então, fintechs de fachada foram criadas única e exclusivamente para isso. Exatamente. Razão pela qual agora a porta foi fechada com a regulamentação. Então, a gente vai começar a separar o joio do trigo e, de fato, só atuar quem tem, né, capacidade, competência para tal. Muito bem, eu tenho vários outros pontos para levantar sobre essa questão e outros desdobramentos, doutor Andrei, mas vou pedir aqui um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta para poder retomar o papo, tá bom? Claro. Portanto, daqui a pouco, mais bate-papo no segundo bloco com André Aguiar, nosso convidado de hoje do programa Política, aqui da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho e você está na TV Otimista, que recebe aqui no programa Política Andrei Aguiar. André Aguiar está aqui conosco, nos ajudando a entender esse fantástico e também melindroso mundo das fintechs, né? O que tem de potencial para o seu dia a dia e os cuidados que a gente deve ter. E a gente está aqui focando no episódio volumoso que aconteceu em São Paulo. Eu queria até saber de alguns números, o que foi movimentado, quantas fintechs a gente tem em operação no país, doutor Andrei. Mas antes, eu gostaria que o senhor deixasse aqui conosco o seu Instagram, para quem quiser seguir o senhor a partir de agora. Bom, meu Instagram, Erivaldo, é @AndreiAguiarADV. Como aparece no vídeo, exatamente, só que com ADV na frente, né? Exatamente. Certo. Daqui a pouco a gente cita novamente para quem não anotou. Muito bem, como eu havia dito, quando a gente fala de fintechs, o doutor Andrei, estamos falando de que dimensão, de que volume de negócios em termos de transações e quantas dessas empresas digitais estão operando no Brasil? Bom, o volume de negócio é um volume significativo. Sem enfiar esse recorte do episódio de São Paulo, a gente está falando de quantos milhões? Do que foi, né, porque as apurações elas ainda estão em curso, né, mas do que foi levantado até agora foi algo em torno de 20 a 30 bilhões de reais. Com B de bola. Isso, com B de bola. Mas, como disse, a operação está em curso, né? Esse daí foi o início de uma apuração. Entendi. Então, muito provavelmente seja algo ainda mais significativo do que isso.
Entendi. E quantas fintechs existem aí, juntando joio e trigo? É difícil de ter esse número, Erivaldo, até mesmo porque a obrigatoriedade de autorização do Banco Central, ela surgiu agora em 5 de setembro. Então, é algo muito recente. Então, várias ainda estão no mercado sem autorização do Banco Central. Então, até para fazer esse mapeamento, há essa dificuldade, né? Sim, sim. Teria que ser feita uma triagem ali a partir do zero, né? Eu acho que a partir de agora, como se tornou obrigatório, então todos vão ter que obter autorização do Banco Central ou então deverão parar de atuar. Então a gente vai ter esse registro muito claro, né, lá no Banco Central. O governo federal costuma fazer a prova de vida, né? Ou seja, ou você prova que está vivo ou vai sair do nosso cadastro. Vai ser mais ou menos algo do tipo, né? Assim. Exato. Só que essa autorização do Banco Central é algo bem mais criterioso. Né? É um processo que não é tão rápido, demora lá de 6 a 8 meses. Tem um auditor olhando cuidadosamente toda a operação para entender se é viável ou não, para que não seja lançada ao mercado, né, empresas não idôneas. Então, acredito que muita gente vai ter que sair do mercado porque não tem condição de estar operando no mercado financeiro. Ou vir para o lado da regulamentação, né? Ficar ali... O que eu estou querendo colocar é que eu acredito que muita gente não vai ter a capacidade de se regulamentar, de estar de acordo, estar conforme a regulamentação para poder atuar. Entendi. No primeiro bloco, doutor Andrei, o senhor citou a Faria Lima, que é um apelido aí, uma coisa jocosa, quando se refere ao coração financeiro do país, que é onde está lá, como se fala na linguagem popular, a ponta de lança, né? A cabeça da cadeia alimentar da economia brasileira passa pela Faria Lima. Esse escândalo tendo envolvido alguns agentes da Faria Lima, do mercado financeiro, isso de alguma forma facilitou ou dificultou esse trabalho que o Banco Central está tentando fazer junto às fintechs? Eu acredito que facilitou. Facilitou porque, vamos lá, ganhando uma comoção nacional, né, uma repercussão dessa forma, o Banco Central ele ganha mais força para atuar. Então, o mercado financeiro, obviamente, que como todos os mercados possuem uma força de mobilização. E pelo potencial econômico, ele possui uma força de mobilização ainda maior. Então, algumas medidas acabavam parando no meio do caminho por meio dessa articulação. Então, tendo esse reforço, né, tendo essa notoriedade, essa comoção dentro da sociedade, o Banco Central ele cria mais força para agir e para regular de uma forma melhor e fiscalizar de uma forma melhor a situação. Um dado interessante para a gente colocar aqui à mesa, que é importante para a gente entender melhor o que aconteceu na Faria Lima, é o fato de que tudo começou, e aí o senhor complementa, caso necessário, com uma fiscalização da Receita que identificou transporte de combustível adulterado pelo PCC e esse dinheiro era jogado dentro dessa conta bolsão. Foi assim que o rastilho de pólvora chegou até a Faria Lima, foi isso? Mais ou menos isso? Isso. Agora, a operação, na verdade, né, nesse caso específico, ela era muito maior. O crime organizado ele tinha se entranhado desde da fase agrícola. Eles começaram a comprar fazendas, a cooptar os donos das fazendas para poder produzir ali. Foram para as transportadoras. Adulteraram o combustível. Para poder pegar, adulterar, transportar. Com o produto que eles mesmos já tinham produzido. Isso. Eles produziam, eles adulteravam, eles transportavam, eles colocavam no posto de gasolina. Mais de 1.000 postos, se não me engano. Isso, os postos adulterados. Lá, como o posto de gasolina, ele tem ainda hoje, né, uma movimentação de dinheiro em espécie muito significativa, é um segmento propício para utilizar a lavagem de dinheiro. Então,
pegando esse dinheiro em espécie, né, com toda essa cadeia, se utilizava as fintechs, preferencialmente não autorizadas pelo Banco Central, porque atuava, né, nessa, entre aspas, clandestinidade, para jogar esse dinheiro em espécie lá dentro. E a partir daí atuar. E a cadeia ela ainda aumenta um pouco mais, porque esse dinheiro na fintech era utilizado para alimentar fundos creditórios que a partir daí ocultava ainda mais quem era o real proprietário do dinheiro. Entendi. Então a fintech acabou sendo uma ponte Isso. entre uma fase pré e uma posterior a essa própria operação, né? Exatamente. O negócio ele era muito mais sofisticado do que a mera fintech. Agora, ali foi uma janela de oportunidade utilizada para fazer esse elo, né, até o final da cadeia. Entendi. Doutor Andrei, a gente cita aí de uma forma talvez até injusta aquela imagem de alguém que chega, obviamente que deve ser uma cena rara hoje em dia, mas de alguém que chega com dinheiro em espécie, uma quantia vultosa, na boca do caixa para depositar ou nos envelopes ali na máquina, etc. Isso de alguma forma denegre a imagem do dinheiro em espécie, né? Eu acredito que injustamente, mas faz sentido essa avaliação de que o dinheiro em espécie ele está, digamos assim, com má fama por conta dessa situação? Sim. Há um preconceito, mas isso é muito da nossa experiência cultural. Né? Tendo ocorrido vários fatos desta natureza, qual é a medida que se busca utilizar para evitar que os fatos ocorram? É cada vez mais a utilização de meios digitais rastreáveis. Então, toda a movimentação feita, né, culturalmente pelo nosso país, a partir dessa constatação que você coloca, foi a bancarização e a utilização de meios digitais. Algo que fortaleceu muito a bancarização, acho que dois fatores principais. Um deles, a pandemia, que para receber os benefícios você tinha que se bancarizar. Sim. E o outro fator muito relevante foi o Pix. Hoje em dia, até quando você para estacionar um carro, por exemplo, na praia, vem um flanelinha com a chave Pix dele para você dar a gorjeta. Água de coco na praia, pipoca, tudo, né? Então, o Pix, ele ajudou muito a diminuir a circulação do dinheiro em espécie. Certo. Eu estou falando isso meio que em defesa de quem ainda usa o dinheiro em espécie, né? Você tem aí empresários chamados empresário barriga no balcão, né, que apura ali seus trocados, leva ao banco, para que a gente não tenha, por exemplo, um preconceito arraigado de um posto de gasolina, que é um personagem, né, importante desse episódio que aconteceu em São Paulo, que recebe, que aceita dinheiro em espécie, para que isso não vire um pré-julgamento de uma operação, às vezes limpa, transparente, mas que em função desses episódios acaba ali o motorista ficando com o pé atrás se o posto, por exemplo, disser que há a opção de pagamento em dinheiro, né? Para que isso não fique essa injustiça. Claro, né? Claro. E alguns mercados, eles são mais propícios a isso. Estacionamento, por exemplo, né? Culturalmente, se tem o costume de pagar estacionamento com dinheiro. Então, alguns mercados são mais propícios. Agora, claro, há uma indução né, do Estado, e aí eu coloco o Estado lato sensu, a diminuir a movimentação de dinheiro em espécie, tanto por conta da rastreabilidade maior, quanto também até pela questão do custo. Quando você diminui a emissão de dinheiro em espécie, de você papel também moeda. papel moeda você reduz custo. Exatamente. Voltando aqui para o episódio da Faria Lima, doutor Andrei, o senhor atua fortemente no mercado do direito empresarial, né? E tem aí no seu portfólio alguns cases, né? Em que o senhor está fazendo a vez aí profissional para tentar esclarecer alguns pontos, etc. Como que esses clientes do senhor e qual a mensagem básica que os clientes do senhor passam diante desse episódio da Faria Lima?
Olha, a nossa atuação, Erivaldo, é até curiosa, porque a gente tem dentro do escritório uma forte atuação dentro do direito público, né? E também temos a atuação empresarial. Então, braço, a gente tem muito essa interligação entre o público e o privado. E toda a nossa atuação voltada para fintechs, né, ela se conecta muito com o direito regulatório, justamente com essa fase de adaptação das fintechs até obter a regulação dentro do Banco Central, a autorização de funcionamento. Então, para todas elas, o episódio, apesar de ser um fato lamentável, né, enquanto fenômeno social, mas elas foram beneficiadas de certa forma com o episódio, porque todas elas estão autorizadas pelo Banco Central. E a visão, de um modo geral, de quem trabalha de forma correta, é que o episódio servirá, de fato, para separar os maus prestadores de serviço, como há em qualquer mercado, né, dos bons. Então, haverá uma separação aí para deixar no mercado, de fato, quem atua de forma correta, né, quem atua dentro do que a normatização impõe. Certo. A quantidade de quem atua fora da lei, ao arrepio da lei, como se fala no linguajar jurídico, foi de um tamanho suficiente que vai afetar a competitividade entre as fintechs? Não, acredito que não. Acredito que não, porque quem... É curioso. Quem atua dessa forma, na verdade, não estava buscando ofertar ao mercado soluções financeiras. Não era um play propriamente. Exatamente. Né? Quem estava atuando dessa forma, apesar de ser grande, mas o objetivo dela era lavar dinheiro. Entendi. E não ser um play significativo no mercado. Entendi. E do ponto de vista, agora uma parte importantíssima também do nosso papo, doutor Andrei, do ponto de vista do usuário comum, de quem tem uma fintech, de um pequeno empreendedor que tem aquela conexão com o banco digital, como que a gente consegue fazer, passar aqui, manualizar para que ele fique atento e não cair, por exemplo, num golpe desse tipo? Bom, eu acho que tem 2 pontos aqui, Erivaldo, para a gente colocar, primeiramente, e esclarecer a sua audiência qualificada. Acho que o primeiro ponto é o seguinte: as fintechs, inegavelmente, trouxeram soluções inovadoras e benéficas ao mercado. Eu dou o exemplo da folha de pagamento, por exemplo. As fintechs hoje oferecem uma comodidade muito maior para a realização de pagamento dos colaboradores. Você não precisa mais lá ter um RH tão robusto para ficar cuidando do pagamento de pessoa por pessoa. Com custo operacional. Exatamente. As fintechs, várias delas, possuem soluções muito mais simples, da qual você manda os dados em uma planilha do Excel ou da forma que preferir, deposita o dinheiro lá e ela faz esses pagamentos, né, de forma online. Na verdade, não é nem que você passa para ela fazer. Quando você cadastra lá a sua folha, no momento da implantação, aquilo dali já fica automaticamente por meio do aplicativo. Você dispara o comando e isso já é feito. Então, várias soluções trazidas, né, foram muito benéficas e resultaram em uma eficiência maior, principalmente para o RH das empresas. Né? Além das parcerias, planos de benefícios, né, programas de bonificação, várias coisas que não existiam no mercado ou não tinham uma atuação tão forte antes da atuação delas. Então, há esse ponto inegavelmente benéfico. Agora, como em todas as áreas, em todos os mercados, né, você tem que se precaver para obter as informações necessárias para saber se aquele é um player confiável. E um dos pontos, né, para isso é entrar no site do Banco Central e verificar se aquela instituição, seja ela um SCD, uma instituição de pagamento, o que for, se ela é autorizada pelo Banco Central. Porque certamente, se ela for, ela já passou por um crivo muito rigoroso, né, e um processo muito minucioso para poder atuar no mercado. Muito bem, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo agora. No terceiro bloco, a gente vai voltar
a esses pontos, até repetir alguns, porque é muito importante que a gente deixe isso bastante claro, doutor Andrei, mas antes gostaria que o senhor citasse novamente o seu arroba para quem não anotou da primeira vez. Pronto, o nosso Instagram é @AndreiAguiarADV. A de avião, D de dado, V de verde. Ficou muito claro, doutor Andrei. Vamos fazer, portanto, um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. O programa Política, apresentado por mim, Erivaldo Carvalho, aqui na TV Otimista, recebe Andrei Aguiar. Ele é sócio proprietário do Andrei Advogados, que atua fortemente no mercado do direito público e também do direito empresarial, aqui conosco, nos ajudando a entender, como eu falei no início e repito, esse fantástico mundo das fintechs, né, que está no dia a dia do brasileiro, do empresário, do cidadão comum, dos bancos também, porque é um jogo, há uma dinâmica aí na economia, e aqui a gente retratou como que o potencial também mostra riscos, né, de quem vai procurar uma fintech sem o devido cuidado. Portanto, doutor Andrei, eu queria que a gente detalhasse melhor, de forma didática e focada, os cuidados que um cidadão comum que já tenha ou pretenda ter ali uma conta numa fintech, assim como também o empresário que às vezes não tem uma consultoria jurídica ou contábil consistente, ele precisa, ele mesmo, procurar saber como que se cuida para que não caia em alguma cilada. Por gentileza. Claro, Erivaldo. Como eu tinha retratado no bloco anterior, obviamente que há players, né, que atuam de boa fé, de forma correta, e há aqueles que querem simplesmente obter vantagem a qualquer custo e acabam prejudicando o mercado. Então, é importante que você tenha uma atenção especial para isso. O Banco Central, ele possibilita no site dele que você faça a consulta a todas as instituições reguladas e que estão devidamente autorizadas a funcionar. Então, na medida em que uma empresa, né, uma fintech dessa, venha a ofertar serviços para você e você não conheça a atuação dela, não seja uma atuação já consolidada no mercado, confiável, você pode ingressar no site do Banco Central e fazer essa consulta. Certamente, se a empresa aparecer lá no site do Banco Central como sendo uma empresa autorizada a funcionar, ela terá passado por um crivo, né, muito detalhado, muito minucioso de análise do Banco Central para funcionar. Então, se alguém receber uma ligação ou uma mensagem de zap, que seja de e-mail, né, com lá a expressão Erivaldo Bank, não se aperreie para fechar nada. Antes, dê um tempo, consulte, vá ao Banco Central e cheque se Erivaldo Bank está regulamentado, se está operando, porque você disse que se tiver no Banco Central, lá no portal, é porque passou por uma série de fases de investigação, regulamentação, etc. É isso? Isso. Erivaldo Bank eu nem olharia, porque eu já tinha a certeza de que era uma empresa confiável, tá, certamente. Certo. Mas, sim, o passo é esse, ingressar lá no Banco Central, no site do Banco Central e fazer a devida consulta. Certo. Doutor Andrei, a gente sabe que o PCC, a matriz, aspas, é lá em São Paulo. O próprio nome já constata isso. No Brasil como um todo, já que o PCC é uma organização multinacional do crime, né, do crime organizado, etc., muito sofisticado, etc., é uma multinacional do crime, pode-se dizer assim. Então, São Paulo não é um caso isolado, isso provavelmente deve estar em nível de Brasil. Então, aqui o nosso Ceará é distante, mas está sujeito a esse tipo de situação, né? Sim, até antes dessa regulamentação estava mais sujeito, né? Mais exposto, né? Mais exposto. E a gente trata do crime organizado, né? Como você bem colocou, o PCC, mas não serve só para isso.
tá? Aí foi o fato mais notório. Mas todos aqueles atores que precisam da lavagem de dinheiro ou que busquem utilizar isso, Sim. podem, né, ter se utilizado desse mecanismo, ou até mesmo aqueles que quiseram entrar para gerar um rombo no mercado também. Você pode ter criado uma fintech para angariar recursos, colocar naquela conta e simplesmente depois Sumir com o dinheiro. E dar um rombo no mercado. Então, como eu disse, na ânsia, né, de gerar uma competitividade maior no mercado, ofertar maiores soluções, né, que eu acho que é positivo, né, é um caminho natural, inclusive, para uma economia de mercado, uma economia liberal, como a gente se propõe a ser. Foi aberto o espectro, né, de uma forma muito grande, e que eu acho que algumas brechas ainda existiam na regulação e que agora estão sendo fechadas. Exatamente. Doutor Andrei, o sistema bancário brasileiro, que é tido e havido como um dos mais sofisticados e confiáveis do mundo, certamente está integrado, né, a outras plataformas em outros países, inclusive aqui no Brasil operam bandeiras de fora do exterior, inclusive a maior, uma das maiores não é aqui, não tem a matriz aqui no Brasil, portanto, a gente está inserido em um contexto global dessas fintechs. Eu queria saber do senhor como que está o Brasil, de maneira geral, nesse ranking, qual a experiência, para onde o Brasil olha quando quer inovar, ou se ele é case de inovação que inspire outros países, porque, afinal de contas, como eu falei, a economia é globalizada, provavelmente o setor da vida humana mais globalizado é principalmente o mercado financeiro, que quando dorme em São Paulo, acorda em Tóquio e vice-versa, o dinheiro não para de circular. Como que o Brasil está nesse contexto geral e global das fintechs, doutor Andrei? A gente possui uma regulação, né, apesar do mercado ele ser global, como você bem colocou, mas a gente possui uma regulação um pouco peculiar em relação a isso, né? Os outros países, eles atuam basicamente com bancos mais robustos, né? Agora, são extensões dos bancos? Exato. Não, possuem os bancos mais robustos tradicionais, certo. E os menores, eles também funcionam sob a lógica do banco tradicional. Certo. Né? Então ainda funciona muito dessa forma. E as bandeiras de cartão, elas fecham muitas parcerias, né, contratos com fintechs também. Então eu tenho uma fintech emissora de moeda eletrônica, por exemplo, que opera cartão pré-pago. Lá no cartão pré-pago, eu fecho um contrato com alguma bandeira dessa americana ou nacional. Vamos colocar nacional para facilitar a nossa vida. Pronto. Eu fecho uma parceria com a Elo e eu tenho lá o cartão Erivaldo Bank, certo? Pré-pago com a bandeira Elo. Entendi. Ele vai operar como se fosse um cartão de débito. Vamos colocar assim para facilitar o entendimento. Sim. Vai ter que ter o dinheiro prévio na conta para você poder utilizá-lo. Então, o Brasil ele está ali na média geral das grandes economias, né? Isso, porque assim, a nossa lógica de funcionamento ela foi um pouco diferente do resto do mundo, né? Com a criação das fintechs. O mundo ele caminhou muito para bancos tradicionais, fundos de investimentos e soluções de investimento. A gente caminhou, né, para uma modalidade intermediária, né, que algumas delas podem ofertar inclusive crédito, outras não, mas com o intuito de poder gerar competitividade dentro do nosso mercado, já que o nosso mercado de bancos era basicamente monopolizado por 5 instituições. Exatamente, que chega aí a 70% em torno, né? 78% do mercado. Do controle ali do que circula, né? Do circulante, né? Como se chama no país, né? Exatamente. Doutor Andrei, o Pix é um case que orgulha o Brasil e que se projeta para o mundo como algo admirável, né? E méritos aí do Banco Central, que inclusive foi quem
desenvolveu a tecnologia, etc. E vem lançando funcionalidades, né? Muitos serviços hoje estão agregados ao Pix, que não é só transferir de lá para cá, daqui para lá, né? Esse conjunto de ferramentas do Pix, de alguma forma, afeta a vida das fintechs? Ele revolucionou o mercado, Erivaldo. As fintechs, né, as instituições de pagamento, sociedade de crédito direto, elas já existiam há algum tempo, mas a atuação ela era um tanto quanto restrita, porque você não tinha como fazer essa transferência direta ali, né? Não podia fazer TED, porque você não TED tinha... é antigo aí, né? Pois é, porque você não tinha conta tinha registrada. O TED, o DOC, etc. Isso, né? mas antes do Pix, era o que servia para a gente transferir dinheiro de uma conta de um banco para outro. Era o TED, era o DOC. Com o Pix... Cheque ADM, né? Isso, e o Pix foi proporcionado a elas também, elas passaram a ter essa possibilidade de movimentar recursos eletronicamente. Então, se assemelharam, em termos práticos, ainda mais aos bancos tradicionais. Entendi. E isso possibilitou um crescimento muito grande. Porque, em termos objetivos, eu tinha uma empresa, tudo bem, eu vou colocar aqui para a folha de pagamento o Erivaldo Bank. Vou colocar aqui. Quando eu começava a operar, meus funcionários recebiam dinheiro no Erivaldo Bank, queria transferir o dinheiro para a filha dela, não podia. Tinha que sacar no caixa, utilizando o cartão pré-pago e dar o dinheiro para ela. Então, algumas dificuldades no dia a dia começavam a eclodir e fazia com que eu não utilizasse essa operação por conta desses entraves. E isso, com a possibilidade do Pix, fez com que o mercado se tornasse muito mais simpático, porque o que eu poderia fazer com um banco tradicional, eu posso fazer com a fintech, só que ela me oferece outras várias soluções que os bancos tradicionais agora estão correndo atrás de ofertar para poder se adequar ao mercado. Embora o Pix, até por conta da natureza que surgiu lá no Banco Central, tenha chegado ao mercado através das bandeiras tradicionais, né? Não, na verdade o Pix ele foi um desenvolvimento de uma solução já vendo que as Big Techs estavam desenvolvendo. O WhatsApp, ele desenvolveu um recurso que era de pagamento. Isso. Parece que não vingou muito não, né? Não vingou porque o Banco Central barrou e desenvolveu o Pix. Mas foi meio uma reserva de mercado aí, exatamente. Né? Se o Pix não tivesse sido desenvolvido naquele momento, hoje, a gente já está fazendo o que faz o Pix por meio de WhatsApp. O Erivaldo Bank estaria no WhatsApp. Conta no WhatsApp, né? Na verdade, você ia utilizar o WhatsApp, você ia vincular o WhatsApp à sua conta, o WhatsApp já ia ter esse contato, essa ligação com a sua conta, e eu ia pegar lá dentro dos meus contatos e ia dizer, transfere X reais para o Erivaldo. Ele ia se conectar ao meu banco, eu ia botar a senha e a transferência ia ser feita. Entendi. E aí o Banco Central barrou essa operação e lançou o Pix. Entendi perfeitamente, ficou claro. Doutor André, voltando aqui para a sua atuação no mercado essas fintechs que estão regulares, etc., operando corretamente, etc. Qual é a mensagem que essas fintechs colocam para o mercado diante dessa situação? Bom, a mensagem é de ofertar soluções cada vez mais acessíveis aos clientes, cada vez mais eficientes para o dia a dia dos clientes e com uma segurança, né, com uma confiabilidade cada vez maior. E, repito, essa movimentação toda ocorrida e a nova regulamentação trazida pelo Banco Central, pela Receita Federal, caminham cada vez mais nessa direção. Então, as fintechs elas vão lhe ofertar, né, enquanto cliente, enquanto sociedade, soluções muito mais ágeis, muito menos burocráticas, muito mais eficientes, com a mesma confiabilidade, né, que os bancos tradicionais ofertam. Muito bem, eu acho que a palavra confiabilidade é a chave, né, para que essa dinâmica
exista cada vez mais e que alcance cada vez mais pessoas, não só no seu dia a dia, mas também no mundo dos negócios, doutor Andrei. Gostaria de lhe agradecer demais, muito obrigado mesmo pela sua vinda aqui ao programa, esclarecer, nos emprestar um pouco da sua inteligência profissional aqui para quem nos acompanha no programa Política. Já fazer um convite para você aparecer mais vezes, tá bom, doutor Andrei? E os nossos agradecimentos, as suas rápidas despedidas. Bom, eu que agradeço, Erivaldo, mais uma vez o convite. É sempre um prazer retornar aqui ao Otimista, retornar ao seu programa e poder conversar com essa sua audiência qualificada. E nos colocamos, obviamente, à disposição, sempre que precisar, estaremos aqui para debater temas relevantes para a sociedade e, por que não dizer, interligados com a política, que é o tema do seu programa. Tá certo. E o arroba, para quem não anotou, demos 2 chances. A terceira e última é? @Andrei Aguiar ADV. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.